em Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 15. O Senhor me deu a graça de escrever alguns livros, como o pastor Ozean apresentou, e este livro é bem do finalzinho do ano passado, início desse ano. Você que é obreiro, estudante, você que quer se aprofundar na declaração de fé da nossa igreja, da Assembleia de Deus, esse livro ele faz parte de uma proposta da Casa Publicadora de estar expandindo as discussões da nossa declaração de fé. Obviamente, a partir das Escrituras, porque entendemos que somos uma igreja bíblica, sobre quem é Deus, sobre anjos, sobre demônios, sobre as questões relacionadas à salvação, à substituição penal na cruz do Calvário. Jesus morreu em nosso lugar. A questão da soteriologia, da graça de Deus, da apostasia, da perda da salvação, as últimas coisas, somos pré-tribulacionistas, enfim. E esse livro ele vai ampliar essa discussão. Não sei quantos livros ainda tem, mas acredito que ainda tenha alguma coisa e os irmãos estarão nos abençoando. Bem, eu quero dar um tema a essa mensagem nesta noite. Muito alcança quem não se cansa. Muito alcança quem não se cansa. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque a jornada cristã, a caminhada da fé, ela não é uma disputa para saber quem chega em primeiro lugar. Ela é uma luta para chegar no final. A luta é para chegar, é para cruzar a linha de chegada. E no reino de Deus, não se premia quem chega em primeiro, segundo ou terceiro lugar. No reino de Deus, se premia quem chega. Aqueles que cruzam o Jordão, como eu preguei pela manhã, e meio que propositalmente eu estou dando sequência à história, aqueles que cruzam o Jordão e chegam do outro lado e ouvem: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que lhe está preparado desde a fundação do mundo. E aí você se formou. Pastor Ozean apresentou vários cursos aqui, mas esse curso você só conclui quando você atravessa o Jordão. Esse diploma você só recebe da mão do Salvador. Então, muito alcança quem não se cansa. Tem gente que corre demais, meio desembestado e sem... Você vê as maratonas, os quenianos e os outros, eles vão naquele pique, né, que assiste lá aquelas correrias na televisão, aí parece uns doidos correndo, que nem um desesperado na frente, e vai correndo, se aquilo não vai chegar em 500 metros. Porque a vida cristã não é um tiro de 100 metros. A vida cristã é uma maratona. E eu não sei se existe, mas a vida cristã é uma maratona com barreiras. E que acho que a maratona não tem barreira, né? Mas na vida cristã tem. É uma maratona com barreiras que você precisa aprender em Deus a superá-las. E esse texto de Josué, no capítulo 14, versículo 6 ao 15, ele nos traz alguns ensinamentos que eu queria aplicá-los para a nossa vida. Agora, quem era Caleb, né? Nós falamos muito de Josué e Caleb, que foram entre os espias, aqueles que voltaram e reconheceram que a terra tinha muitas dificuldades para alcançar a terra, mas também viram que a terra era frutífera, que a terra era boa, e confiaram na promessa de Deus. E Deus honrou a fé desses dois homens. Então nós falamos muito sobre Josué e Caleb. Agora, quem realmente era Caleb? Caleb, a Bíblia diz que ele era filho de Jefoné, da tribo de Judá. Bem, e aí já há algumas discussões. Existem várias discussões sobre a ascendência exata de Caleb. Jefoné, seu pai, e aqui no texto de Josué 14 também é dito isso, Jefoné, o seu pai, é designado como o Quenezeu, isto é, descendente de Quenaz. Os quenezeus provavelmente foram um dos povos nômades
que peregrinaram no deserto do Sinai. Então, automaticamente, os quenezeus não eram da descendência dos filhos de Abraão. Eles não eram da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Gênesis 36:15 nos fala alguma coisa sobre esses povos que peregrinavam no deserto. Possivelmente, quando Israel vai migrar em direção ao norte, saindo do Egito, esses povos, ou alguns desses povos que peregrinavam pelo norte, se juntaram aos israelitas. E muito possivelmente foi isso que aconteceu com a família de Caleb. Ela se junta e ela é possivelmente anexada à tribo de Judá. Mais tarde, Caleb, ele vai alcançar uma posição de liderança e de respeito dentro da tribo de Judá. Mas Caleb, ele não é chamado Caleb da tribo de Judá. Ele é sempre chamado de Caleb, o queneu, o quenezeu. Ele é sempre chamado, mesmo quando a tribo de Judá se apresenta e Caleb está no meio, ele não é dito, está aí alguém da tribo de Judá. Mas ele alcança respeito na tribo. Isso fica muito evidente quando no período do envio dos espias, Naasson, ele era filho de Aminadab, ele era o líder da tribo de Judá. Porém, foi Caleb que foi designado como representante da tribo de Judá para espiar a terra. E ao lado de Josué e outros 10 espias, Números capítulo 13, versículo 6, você encontra essa história e você vai entender porque eu estou lhe contando tudo isso, mas eu preciso lhe colocar dentro desse contexto disso que está acontecendo. Em Josué, no capítulo 15, nós lemos que Caleb recebeu a sua parte no meio dos filhos de Judá. Josué 15, versículo 13, diz assim: mas Caleb, filho de Jefoné, mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá. Então a Bíblia deixa muito claro, ele estava ali no meio, mas ele não era da tribo de Judá. Eu poderia, só disso aqui, eu poderia lhe montar uma pregação nessa noite. Deus honra princípios. Deus respeita princípios. Você não é da tribo de Judá, mas foi feita uma promessa. Moisés fez uma promessa. Podem passar o tempo que for, mas o princípio por Deus é respeitado. Mas vamos seguir. E essa expressão de Josué capítulo 15, versículo 13, deixa claro que ele não era um membro nativo daquela tribo. Tempos depois, na época de Saul e de Davi, os descendentes de Caleb ainda eram respeitados em Judá. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, e o capítulo 30, versículo 14, do primeiro livro de Samuel, continua dizendo que ele, filho de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, ou o queneu. Dos 12 espias que partiram para explorar a terra prometida por Deus, apenas Caleb e Josué demonstraram confiança no Senhor. Enquanto os demais espias, quando você vai ler essa história em Números, você vai ver que esses espias voltam e a má influência no meio do povo, seria outra pregação. Às vezes, infelizmente, existem líderes que causam má influência no meio do povo e fazem chorar o coração do povo. E quando esses espias voltam da terra, eles voltam, reúnem a assembleia do povo, e eles começam a contar tudo o que viram. E esses 10 espias disseram: realmente a terra é boa, a terra é grande, a terra é próspera, só que há um problema. Lá tem um povo muito grande, muito forte, cidades fortificadas. Era como se eles estivessem dizendo: a terra existe, a terra é boa, mas Deus nos enganou. Em outras palavras, era isso que esses espias estavam dizendo.
Eles estavam dizendo: a terra existe, a terra é boa, mas não serve para a gente, não é para o nosso bico, como popularmente se diz. É muita coisa para a gente. Nós somos um povinho pequeno, nós éramos escravos há pouco tempo, nós não temos homens de guerra suficiente, a terra existe. Mas Deus enganou a gente. E o povo chorou, e o povo quis matar Moisés. O povo quis destruir tudo e para levantar um capitão entre eles para voltarem para o Egito, por não acreditarem fielmente nas promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, humanamente falando, muitas delas são impossíveis de acreditar. Humanamente falando, muitas pessoas duvidam, e me permita, pastor, não estou lhe bajulando, mas quando o senhor me contou, há alguns anos atrás, da obra que queria fazer no centro histórico aqui de Fortaleza, que ia manter a igreja aqui no local, que ia tentar comprar os prédios, não tinha comprado ainda, e uma série de coisas. Talvez alguém tenha dito: mas rapaz, o centro morreu. Por que não compra um lugar fora? Vai comprar o quarteirão inteiro? Vai? Duvido. E alguns espias disseram: duvido. Mas Deus lhe deu, e o Senhor disse para mim: Deus falou comigo. Não sei se o senhor se lembra disso. O Senhor me disse: Deus falou comigo. E se Deus falou com você, Josué e Caleb, o povo quis apedrejá-los. O texto diz que eles choraram a noite inteira, e o povo quis apedrejá-los. Mas aquele que leva a promessa de Deus a sério, aquele que encarna os propósitos de Deus e os sonhos de Deus na sua vida, não se preocupem, podem se levantar, podem dizer que você está louco, mas há uma questão que Deus é tremendo e é soberano, porque o próprio Deus se encarrega de defender aquele que Ele chama. Porque quando o povo tentou matar a Josué e Caleb, o próprio Deus se manifestou na porta do tabernáculo. O próprio Deus se manifestou na porta da tenda e ficou entre eles e o povo. E disse: neles vocês não tocam. O fato é que o povo agiu de forma infiel a Deus e não confiou em suas promessas para poder conquistar a terra que o Senhor havia prometido. A incredulidade dos outros 10 espias foi castigada pelo Senhor quando eles morreram de praga. Números 14, versículo 36 ao 38. Por outro lado, Caleb e Josué receberam de Deus a promessa de que eles teriam parte na ocupação da terra de Canaã. Números capítulo 14, versículo 24 e 30, que é exatamente esse texto que Caleb, já com 85 anos, ele vai até Josué e faz ele lembrar. Caleb tinha 40 anos quando foi enviado para espiar aquela terra. E a Bíblia dá testemunho da fé de Caleb ao dizer que ele perseverou em seguir ao Senhor, colocando como uma das pessoas que tiveram uma confiança exemplar nas promessas e nos propósitos de Deus. Caleb, ele me fala sobre perseverança. E perseverança é diferente de persistência. A persistência pode ser resumida por fazer mais do mesmo para alcançar o mesmo resultado. Às vezes a pessoa é persistente, mas na maioria das coisas no reino de Deus, não é a persistência que é recompensada, é a perseverança. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você pode ser persistente, que aprendeu uma nova língua. Você, além da perseverança, você é persistente em seguir o método. A pessoa tem que ser muito persistente para aprender um novo idioma. O lado ruim é quando você está querendo algo novo. Você quer trilhar um novo caminho. E persistir, neste caso, pode ser burrice. Você quer chegar em João Pessoa, mas você só pega o caminho que vai deixar você em São Luís. Você nunca vai chegar em João Pessoa. Você pode fazer o caminho de Fortaleza a São Luís 10 vezes, mas se você não pegar a BR-101 descendo para João Pessoa, você não vai chegar em João Pessoa.
fulano é persistente, ó. É a 10ª vez que ele tenta chegar em João Pessoa, mas ele está pegando o caminho de São Luís. A persistência dele é burrice, não está adiantando. Então é diferente, é insanidade. Já o perseverante é flexível, porque ele busca mais soluções para atingir os seus objetivos. Ele tem mais possibilidade de chegar ao resultado. Por quê? Porque ele busca alternativas. E quando eu olho para Caleb e Josué, e no caso desta noite especificamente de Caleb, eu percebo que uma das maiores verdades desse texto bíblico é a seguinte: a perseverança na fé é uma virtude essencial para a completa felicidade dos filhos de Deus. Caleb foi perseverante. Quando Josué estava lá dividindo as terras e chegou a notícia na tribo de Judá, Josué está dividindo a ocupação da terra. Eu acho que Caleb não esperou nem ser chamado. Caleb se meteu entre os da tribo de Judá e ele foi, velhinho, com 85 anos, ele foi lá. E quando ele chega lá, é o texto que nós lemos nesta noite, versículo 6, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse. Aí Caleb chega para Josué e diz, me permita a paráfrase, Caleb chega para Josué e diz, Josué, eu te conheço do tempo de espiar a terra, Josué. Tu hoje é o líder de todo mundo. Tu hoje está no lugar de Moisés. Mas quem andou junto para espiar aquela terra foi eu e você. Eu sei que você teve medo, teu joelho tremeu. Eu sei que quando o povo se levantou contra a gente, você tremeu. Você lembra disso, Josué? Os anos se passaram, Josué. Mas eu, Josué, permaneço com o mesmo vigor físico. Hoje você é o líder, Josué. Mas você se lembra quando Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente, a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. 45 anos na frente, Caleb traz a memória de Josué, a palavra de Moisés, e disse, Josué, há uma promessa sobre a minha vida. Há uma promessa sobre a minha vida. E hoje, debaixo de ordem de Deus, eu vim requerer o que me foi prometido. É isso que Caleb está fazendo. Agora, eu falei hoje de manhã sobre pessoas que levam amarguras na vida. Falei hoje sobre quem olha além do Jordão. E eu olho nas palavras de Caleb aqui quase as mesmas coisas. Muito alcança quem não se cansa. Guarde isso. Nas palavras de Caleb, primeira coisa, quanto ao passado, paz. Caleb não está ali tirando satisfação com Josué. Caleb não está ali fazendo exigências de disputas de lideranças de tribo. Não, Caleb está ali em cima de uma promessa. Está dividindo as terras, Josué? Estou. Quando chegou a hora de dividir as terras, chegou, pois eu tenho uma promessa de terra. Eu tenho uma promessa, Josué, e você sabe disso, e você lembra. 45 anos antes, Caleb deixou de ser abençoado por causa da incredulidade dos seus irmãos, e teve que amargar 40 anos de peregrinações no deserto. Mas não há em suas palavras nenhum traço de rancor ou de amargura. Caleb não chega para Josué e diz, Josué, amigo velho, só sobrou nós dois, né? Aquele bando de triste, atrasou a nossa bênção, atrasou a nossa vida, a gente já podia estar desfrutando há muito tempo. Não há nas palavras de Caleb acusações, rancores, porque quanto ao passado, paz. Há uma plena compreensão e aceitação de tudo que se passou.
Mas existe gente que não consegue fazer isso. Existe gente que não consegue deixar o passado no lugar dele, no passado. Existe gente que não consegue. Ele fica trazendo esse passado para o presente. Então ele nunca vai ter um futuro. Porque ele está sempre rememorando isso. Mas nas palavras de Caleb, eu percebo que quanto ao passado, paz. E somente por meio da perseverança na fé, podemos alcançar esse estado de espírito em relação ao nosso passado. Pastor, por que isso é essencial? Porque ninguém pode ser completamente feliz se não estiver em paz com o seu passado. E nós acreditamos em um evangelho que muda a vida, que muda a história, que o texto diz que o próprio Deus lançou no mar do esquecimento os nossos pecados, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Deus não se lembra, mas tem gente que faz questão de todo dia se lembrar. Mas não é isso que Deus quer para a sua vida. Quanto ao passado, paz. Passou, se acertou, seguiu o caminho. Arrependimento é mudar o rumo, mudar o caminho, seguir em frente. Vamos para frente. Crente anda para frente, para o alto e para o alvo. Há uma promessa a ser cumprida, há uma posse de terra que devemos nos apossar, há um lugar que devemos estar juntos, e nós precisamos deixar o passado lá, aonde ele tem que ficar. Quem desanima e estaciona na carreira cristã, carrega para sempre um peso no coração. Muito alcança quem não se cansa. Quantas pessoas você se lembra que pararam na jornada, que desistiram no meio do caminho e pararam antes da terra ser dividida? Correram antes, foram embora antes, reclamaram demais, falaram demais, não se resolveram com o seu passado, não se resolveram com os outros 10 espias, já foram, já morreram, a terra já comeu, o tempo passou, o Jordão foi ultrapassado, chegou uma nova dispensação, chegou um novo tempo, chegou um novo momento, mas Caleb está lá, ele foi perseverante, e ele disse, o tempo é outro, mas eu tenho uma promessa. 2024 está passando, 2025 está chegando, mas eu sou perseverante, eu tenho uma promessa. Há uma promessa. Então, quanto ao passado, meu irmão e minha irmã, tenha paz. Tenha paz. Eu prossigo para o alvo. Paulo disse isso, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Siga para frente. Siga em frente. Quantas coisas Caleb não deve ter ouvido? Tu nem é da tribo de Judá, mano. Sossegue teu facho. Moisés prometeu aquilo para você porque estava no calor da emoção ali, e você é um queneu, rapaz. Você não tem posse nessa terra, não. Quantas vezes Caleb não deve ter ouvido isso? Pense comigo. Pense comigo. Tu é um forasteiro, rapaz. Você devia estar feliz só em estar aqui com a gente. Você devia estar feliz só porque as tribos do norte se juntaram lá e você se meteu no meio da gente. Fique contente-se com isso. Dentro do coração dele, eu tenho certeza absoluta, me permita pensar isso, que Caleb dizia, eu tenho uma promessa. Eu vi a terra, e eu confiei em Deus, e eu disse que vamos tomá-la. E Deus disse, aonde botar a planta do pé será meu. Eu tenho uma terra, eu tenho uma herança para mim e para os meus filhos. Eu não sou nascido de pai, descendente de Abraão, mas eu criei no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, quanto ao passado, paz. Quanto ao presente, espírito forte. Aos 85 anos de idade, esse homem de Deus demonstra um estado de espírito tão forte, que até hoje me impressiona. Ele demonstra o mesmo ânimo, a mesma empolgação, a mesma disposição quando tinha 40 anos de idade. A força do tempo não foi capaz de derrubá-lo, porque a sua força na sua alma era maior. Porque aquele que não se cansa, aquele que persevera,
Ele vê o tempo passando, mas ele diz: meu filho vai voltar. Minha casa não se desfará. A promessa de Deus está de pé. Eu vou continuar. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu tenho uma senhora numa igreja, não vou citar o nome e nem da pessoa, por causa da transmissão, mas eu conheço uma pessoa, serva de Deus, de oração, dirigente do ciclo de oração. E toda vez que ela pega o microfone para falar e dar saudação, ela diz: eu estou aguardando a minha promessa. Quando tem procissão na cidade, uma pequena cidade do interior, o marido dela é quem carrega o andor do santo, ou da santa. Mas Jesus salvou ela, salvou as filhas, salvou o genro, salvou os netos. E ela diz: eu estou aguardando a minha promessa. Eu estou aguardando a minha promessa. E aí o povo passa perto dela e diz: seu marido estava lá, ó, carregando o andor da santa. Mas ela estava na igreja, orando e dizendo: está tudo certo, está tudo certo. Deus, no seu tempo certo, Ele intervirá na situação. E quando Josué estiver distribuindo a terra, eu vou chegar e vou dizer: eu quero a minha parte. A promessa me foi feita. Então, quanto ao passado, paz. Quanto ao presente, espírito forte. Tenha ânimo. O trabalho do diabo é cansar você, é fazer você desistir, é achar que nada vai dar certo, que o tempo está se passando, os dias estão virando semanas, semanas estão virando meses, meses estão virando anos, e nada de se cumprir a promessa. Mas eu venho aqui nesta noite lhe dizer que a promessa permanece de pé. Quanto ao passado, paz, mas quanto ao presente, espírito forte. Somente quem persevera na fé e se mantém confiante nas promessas de Deus pode alcançar esse estado de espírito. Ninguém pode ser completamente feliz se tiver um espírito fraco. Quem desanima e estaciona na carreira cristã nem chega a experimentar isso, porque muito alcança quem não se cansa. E em terceiro e último lugar, se quanto ao passado, paz. Se quanto ao presente, espírito forte, tenha ânimo. Quanto ao futuro, confiança. Aos 85 anos, Caleb continua nos surpreendendo. Numa idade que muitos não querem mais saber de lutar. Quantos jovens você conhece que desistiram da vida? Que estão trancados dentro de quartos, dentro de casa, que estão entregues à depressão, à tristeza. Quantas pessoas você conhece que perderam a saúde emocional, que perderam a saúde física, porque se entregaram aos dissabores desta vida, porque a vida tem dissabores. Nem todo dia é um bom dia. Nem todo dia você está com o espírito forte, naturalmente. Nem todo dia você tem dia que você acorda cheio de fé, e se o diabo se materializar na sua frente, você pega ele de tapa. Tem dia que você não quer nem sair de casa. Tem dia que você fala: mas não vai dar certo hoje não. Mas há uma palavra de Deus para você nesta noite. Quanto ao futuro, que será do amanhã, tenha confiança. Tenha esperança. O amanhã ainda não nasceu, mas Deus já está lá. Assim como Deus já está além do Jordão, Deus já está na segunda-feira, Deus já está na semana que vem, Deus já está no ano que vem. Deus já está em lugares que você nem sabe que vai entrar e nem sabe que vai chegar, mas a providência divina já está lá. A mãe de Moisés soltou ele no cestinho, Miriam ficou olhando e vamos ver o que vai dar, mas a mão invisível de Deus estava lá. Não é coincidência, é providência. E a filha de Faraó sai na hora. A filha de Faraó olha o menino e ela percebe, é um dos hebreus, havia uma lei. Ela como filha do Faraó, e dentro da lei, ela poderia olhar e afundar na água, matar afogado.
Mas o texto diz que ela se afeiçoou ao menino. Aquele menino olhou para ela e ela se encantou com ele e disse: não, eu vou cuidar dele. Não é porque ela é gente boa, é porque Deus providenciou. O emprego que você procura, o serviço que você quer, a cidade para onde você vai, o lugar onde você vai chegar, Deus já chegou lá. Deus já está lá. E é essa confiança que nos faz seguir em frente. É isso que nos faz cantar. É isso que nos faz animar. É isso que nos faz caminhar. É isso que nos faz investir. É isso que nos faz construir igrejas. É isso que nos faz sustentar missionários. É isso que nos faz se embrenhar no meio de comunidades que ninguém quer entrar. Nem polícia quer ir, nada quer ir. Mas a igreja vai lá, vai andando, vai falando, vai testemunhando. Porque nós somos movidos à esperança. Quanto ao futuro, confiança. Quantas pessoas não querem mais lutar, mas esse homem pede a Josué que lhe dê o monte Hebron. Mas não seria fácil não. Mas Caleb diz: eu e minha família, nós vamos lá. Moisés diz: Josué, tu sabe que Moisés prometeu que você estava do lado. Tu sabe. Talvez Moisés tenha pensado. Talvez Josué me permita dizer isso. Pensado: Caleb, rapaz, eu e você estamos dois velhos. Não vai dar certo não. Caleb disse: há uma promessa. Há uma promessa. Deus não quebra princípios. Deus é um Deus de pactos e de alianças. E Ele não vai quebrar a sua aliança e a sua promessa. Você pode quebrá-la, mas Deus não quebra. Você pode desistir, mas Deus não desiste. Você pode parar na caminhada, mas Deus não para. A luta seria muito difícil, porque de fato é muito difícil lutar contra inimigos alojados em lugares altos. Mas Caleb está confiante, sabe que vai à luta e que vai voltar vitorioso. Quem desanima e estaciona na carreira cristã não tem certeza alguma em relação ao seu futuro, porque muito alcança quem não se cansa. Portanto, a minha palavra para você nesta noite é muito simples, e com isso eu encerro. Não importa de quem você é filho, não importa a sua tribo, não importa de onde você veio, o que importa é quem você serve. Quem é que você serve? A quem você tem gastado a sua vida? A quem você tem servido? Aquele Deus que lhe prometeu, seja ontem, ou seja anos atrás, Ele permanece o mesmo. E vai chegar a hora da terra ser distribuída. Não se acomode, não tenha medo. Vá do lado de Josué e diz: você estava junto quando Deus me prometeu. Portanto, eu quero o que me foi prometido. Não é uma exigência contra Deus, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do nosso ânimo, da nossa disposição. Me permite fazer uma oração, pastor? Por favor? Por favor, meus irmãos. Eu não sei. Eu não sei quais são as suas lutas. Quais foram as suas lutas que você enfrentou esse mês, na semana que passou. Eu não sei se discrimina porque você é um queneu. Eu não sei se você enfrenta. Quais são as suas lutas? Eu não sei. Mas eu vim aqui nesta noite lhe dizer 3 coisas. Deixe o passado no lugar dele, no passado. Se resolva com o passado. Se for arrependimento, arrependa-se. Se for pedido de perdão, peça. Mas deixe ele lá.
Deixa ele lá. Tenha paz com o passado. Os 10 espias já morreram. Aquela nação toda já morreu. Só sobrou Josué e Caleb. Vai ficar se lembrando e eu se lamentando? Ou não. Estamos aqui, estamos vivos. A terra está aí. Eu quero o que é meu. Tenha um espírito forte no presente. E tenha confiança no futuro. Porque o Deus que lhe prometeu não vai deixar você perder as forças subindo uma montanha. Hebrom é tua. Hebrom é tua. É da tua casa. É dos teus filhos. É teu. Deus lhe entregou nas suas mãos. Ah, mas tem gente importante, mais forte do que eu. Maior é quem está conosco do que quem está com eles. Não, pastor, mas tem gente mais importante, tem gente mais bonita, tem gente que tem influências. Não interessa. Eu estava sentado em uma mesa de jantar. Crentes. E eu sabia de uma pessoa que estava naquela mesa e que ela estava angustiada. Tinha compartilhado comigo preocupações com o dia de amanhã, com situações. E aí uma das senhoras que estava jantando, isso é coisa para crente da Assembleia de Deus, viu? Isso é coisa de crente pentecostal. Ela soltou os talheres na mesa, educadamente, né? Porque o espírito é educado, ela não jogou isso não. Ela soltou os talheres na mesa e Deus tomou ela. E ela disse assim: homem, eu sou aquele que fala o seu nome para os grandes. Mas eu não tenho ninguém por mim. Tem uma promessa sobre a sua vida. Hebrom é tua. Hebrom é tua casa. Se levante. Se anime. Você vai pisar em Hebrom com o seu pé e vai dizer: Deus me prometeu e Ele me deu. Receba da parte de Deus nesta noite força. Receba da parte de Deus nesta noite ânimo. Receba da parte de Deus nesta noite paz. Receba da parte de Deus nesta noite saúde, para você ver com os teus olhos aquilo que Deus lhe prometeu. Receba da parte de Deus nesta noite um ânimo sobrenatural. Você chegará no trabalho amanhã, esta semana, e vão dizer: o que aconteceu? Você recebeu o ânimo de Deus. Essa empresa quem te deu foi Deus. Esse ministério quem te deu foi Deus. Esse emprego quem te deu foi Deus. E não há ninguém que vai tirá-lo da sua mão. Porque é uma promessa sobre esta casa, sobre esta família, sobre Caleb, filho de Jefoné. Hebrom é tua casa, e lá você vai se instalar. Quantos creem nesta palavra? Levanta a mão e dê glória a Jesus. Deus, em nome de Jesus, nesta noite eu faço esta oração. Oh Jesus, eu sinto a tua graça nesta casa, Senhor. Senhor, ressuscite sonhos nesta noite. Traga esperanças novas. Renove os ânimos, renove as forças. Renove as esperanças. Renove desta igreja. Esta igreja centenária tem muita terra para conquistar, tem muito lugar para andar. Hebrom é teu, e Deus vai te entregar em suas mãos.